de países que consome cerveja, tá? Porém, a cerveja é a mais consumida no Brasil. Então, assim, a gente está ainda num ranking não comparativo, digamos assim, né, em relação aos outros países, porque ainda a gente está bem atrás, mas ainda assim a gente sabe que é a bebida alcoólica mais consumida no nosso país, tá? No primeiro slide eu trago aqui, então, os tópicos que serão abordados na aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho, ou na palestra, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito do que é bebida, ou seja, eu vou entrar nas legislações relacionadas à bebida mesmo, para que nós possamos entender que existem outras bebidas que não são as alcoólicas, porque a gente tem mania de dizer, né? Ah, é uma bebida, e a gente associa as bebidas a uma bebida alcoólica. E, na verdade, as bebidas alcoólicas possuem uma outra legislação, possuem uma legislação específica, possuem um regulamento específico, e elas também possuem algumas auditorias específicas, que eu também vou comentar na aula de hoje. E aí, sim, eu vou terminar falando a respeito da cerveja e o passo a passo para que nós possamos produzi-la de forma caseira. Lembrando que o que eu vou abordar hoje não tem nada a ver com processos relacionados à expertise da cerveja, tá? Eu vou falar do básico, porque assim, se a gente conseguir entender a função de cada um dos ingredientes e a função de cada uma das coisas que estão compondo a cerveja, nós temos uma maior facilidade de mexer nos ingredientes. Ah, como assim? Se eu sei que a função é fornecer amido para que eu possa quebrar esse amido, e se existe uma legislação que me possibilita um adjunto cervejeiro ser colocado ali no meu meio, então eu sei que eu vou buscar um adjunto que contenha esse determinado carboidrato. E assim por diante. Então, a principal intenção aqui é mostrar realmente a diferença entre bebida e bebida alcoólica, trazer as legislações vigentes, que na maioria das vezes é o que mais importa quando nós vamos trabalhar em indústrias, né? Saber por onde começar a procurar essas legislações, e aí sim nós aprendermos a respeito da cerveja e o seu passo a passo para a produção, tá? Se alguém não estiver me ouvindo, comenta lá no chat que eu tento melhorar o áudio aqui. Primeiramente, eu gostaria de explicar a diferença entre cerveja e chopp, porque muitas pessoas possuem essa dúvida, né? Ah, chopp é a mesma coisa que cerveja. Nossa, eu sempre confundo. Eu vou falar que eu tô bebendo cerveja, mas na verdade tô tomando chopp e tal. Qual que é a principal diferença? Basicamente, hoje em dia a gente não tem tanta diferença em relação à cerveja ou chopp. Antigamente nós falávamos que a principal diferença era a pasteurização, ou seja, o chopp ele durava menos que a cerveja porque ele não passava pelo processo de pasteurização. Ele seguia todo o passo a passo, né, de fermentação e tudo mais, porém ele durava de 5 a 6 dias, ou até mesmo 7 dias, dependendo dos casos em que ele era fabricado. Hoje nós já sabemos que algumas indústrias ou alguns pontos comerciais já costumam pasteurizar o chopp em algumas situações específicas. Então, assim, basicamente a diferença, quando nós formos pesquisar e quando nós nos adentrarmos a esse assunto, nós encontraremos essa definição. Cerveja é pasteurizada e o chopp não, e por isso que a cerveja dura bem mais, questão de meses, né? Se nós analisarmos o rótulo. Porém, hoje nós já sabemos que alguns chopps já passam por esse processo, então, basicamente, a definição ela se pauta em como esse produto está sendo entregue para o consumidor, ou em barril, ou em garrafas, tá? Mas nós temos ainda, tecnologicamente falando, essa pequena diferença entre a cerveja e o chopp. Basicamente, a cerveja ela é pasteurizada, tá? Ótimo. Qual é, então, a legislação que nós temos que aborda a respeito da bebida? Nós temos a lei número 8.918, do dia 14 de julho de 94, que ela estabelece a bebida como sendo um produto industrializado que é destinado à ingestão humana e que essa bebida ela precisa estar em estado líquido para que ela tenha uma finalidade pura e simplesmente de alimentação e não possui a finalidade de medicamentos aliás, finalidade medicamentosa ou terapêutica, tá certo? A bebida, ela deverá conter obrigatoriamente a matéria-prima natural, ou seja, se nós estivermos falando de chá, ela tem que possuir as ervas, se nós estivermos falando de uma outra bebida, a matéria-prima, ela tem que constar no rótulo, ou vegetal ou animal, responsável por sua característica organoléptica predominante, tá certo? Ou seja, se ela é gaseificada, se ela é artificialmente colorida, enfim. Então, todas essas informações têm que estar no rótulo, mas lembrando que a bebida, para nossa finalidade, né, ela não tem
esse objetivo relacionado a medicamentos e também objetivo terapêutico. Já as bebidas alcoólicas, o que elas sugerem? Elas são trazidas pelo Decreto-Lei número 3.510, de junho de 2000, e ela é trazida como sendo um produto refrescante, aperitivo ou ainda estimulante, ou seja, isso é muito importante nós sabermos, porque se nós estivermos dentro de uma unidade para desenvolver uma bebida, nós podemos utilizar essas terminologias de acordo com a legislação, tá? Destinada à ingestão humana no estado líquido, sem finalidade medicamentosa e contendo mais de 0,5 graus GL de álcool etílico. Lembrando que esse álcool tem que ser potável, obtido por destilação do mosto fermentado. Então, esse álcool não é algo que eu simplesmente vou lá, pego, sei lá, num entreposto e adiciono, né? Ele obrigatoriamente tem que fazer parte da composição da bebida e obrigatoriamente tem que vir e ser obtido a partir do processo de fermentação, que eu também vou contar na aula de hoje como é que essa fermentação acontece, inclusive quimicamente. Basicamente, então, dentre as classificações que nós temos de bebidas alcoólicas, nós podemos classificá-las em fermentadas, fermento destiladas e misturas. Muitas pessoas me perguntam, professora, eu não posso simplesmente falar fermentadas, destiladas ou misturas? Posso, tá? Mas eu gosto de trazer essa palavra fermento destiladas para que nós possamos entender que existe realmente um porquê delas chamarem fermento destiladas. Então, vamos lá. O que são as fermentadas? São as que passam por um processo fermentativo. De modo geral, ela corresponde à ação de um determinado micro-organismo, tá certo? Já naturalmente no mosto, ou adicionado de forma intencional à matéria-prima, que ele possui um objetivo do quê? Através dos seus processos metabólicos, produzir o álcool etílico. Professora, mas você pode citar alguns exemplos para mim? Sim. Nós temos como bebidas fermentadas, né? Nós temos a cerveja, nós temos o vinho, nós temos a cidra, nós temos uma infinidade de produtos que são fermentados. Não são destilados por quê? Porque as fermentodestiladas, elas passam por um processo de fermentação, por isso fermentodestiladas, elas possuem esse radical, né? Porque elas também passam pelo processo de fermentação, porém elas são submetidas a uma separação e também fracionamento das substâncias que são formadas após a fermentação. Para quê? Para que essas substâncias realmente não estejam no meio e para que essas substâncias não interfiram no sabor final. Todas as vezes que nós falamos em bebidas alcoólicas, nós falamos em diversos processos para alterar sabores, odores, textura, para que isso se comporte da maneira com que eu quero o meu produto final. Então, a destilação nada mais é do que isso. Essa separação e fracionamento das substâncias que são formadas, né, de algumas substâncias, para que eu possa obter o meu produto destilado. Então, como exemplos, nós temos a vodka, nós temos a cachaça, nós temos a aguardente, o rum, né? E aí, por fim, nós temos também as bebidas que são consideradas bebidas por mistura, né? Por quê? Porque elas consistem numa mistura ou ainda redestilação do álcool, tá certo? Do álcool etílico potável, com adição de substâncias de origem animal ou vegetal, ou ainda aromatizantes, como açúcar, como mel e tudo mais. Por quê? Para que ela possa simplesmente ser odorizada, para que ela possa trazer novas fragrâncias, digamos assim, tá? Com exemplos, nós podemos citar o licor, nós podemos citar alguns coquetéis, as famosas batidas, né? Quando nós pedimos as nossas batidinhas, nada mais são do que misturas. Nós podemos também ter misturas que são adicionadas de bebidas fermentadas e destiladas, isso vai do gosto do consumidor, né? Lá no copo dele, quando ele for servir a sua bebida alcoólica, ele pode trazer para o seu dia a dia as suas misturas, e isso também é considerado uma mistura, porque antes de ser consumido, ele realmente trouxe essas diversidades para o seu consumo. Tá, ótimo, Melina, a gente já falou então sobre essas 3 classificações, mas agora a gente precisa saber sobre cerveja. O que de legal nós precisamos saber sobre a cerveja? Principalmente que ela é trazida a partir do decreto número 9.902, de 8 de julho de 2019, juntamente com a instrução normativa de 65, do dia 10 de dezembro de 2019. Por que eu sempre comento a respeito de diversas legislações? Porque cada uma tem a sua especificidade.
tá? Como assim? Por exemplo, o decreto, que eu acabei de citar, de 2019, ele traz a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, de que forma as unidades fabris têm que se comportar para poder produzir a cerveja, tá? Então é mais uma coisa assim, é mais extenso, nós temos a ideia de unidade fabril mesmo. Quando nós falamos na instrução normativa, ela é pura e simplesmente o estabelecimento, ela traz, né, o estabelecimento dos padrões de identidade e qualidade para os produtos de cervejaria. Então, assim, se eu tenho dúvida sobre o que é malte, o que é lúpulo, quais são as enzimas, o processo e tudo mais, então eu acho isso dentro da minha instrução normativa, que traz os padrões de identidade e qualidade. Agora, se eu quero produzir uma cerveja, eu quero saber sobre equipamentos, layout e tudo mais, eu posso encontrar isso dentro do decreto. O que é legal também nós falarmos sobre o decreto? Que há uma hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte, o decreto ele permite que parte disso possa ser substituído parcialmente por um adjunto cervejeiro. E aí nós falamos que esse adjunto cervejeiro ele pode ser advindo de um arroz ou de um outro tipo de cereal que esteja sendo permitido dentro dos decretos que nós temos na área de alimentos, tá certo? E ele diz ainda que a cerveja ela pode ser adicionada de ingredientes de origem animal, de origem vegetal, aliás, animal, vegetal e de coadjuvantes da tecnologia e de aditivos a serem regulamentados em atos específicos. O que isso nos diz? Que nós podemos, a partir desse decreto do ano passado, inserir no nosso produto, cerveja, tá? Alguns produtos e adjuntos de origem animal também. Isso é muito legal porque algumas cervejarias já começaram a trabalhar, né, com produtos como mel, né, entre outros, para serem encorpados nas suas cervejas. Tá, mas basicamente... Oi? Desculpa te interromper. Pode falar. É porque houve um pedido ali no chat para você falar um pouquinho mais devagar. Não sei se o pessoal está fazendo algumas anotações. Tá bom, eu tenho essa mania mesmo de falar rápido, desculpa. Né, a gente acostuma, não tem? Eu também, eu tenho esse hábito mesmo. Eu acho que eles não sei se estão fazendo algumas anotações. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Tá bom, obrigada, desculpa te interromper. Imagina, vamos lá. Então, nós temos esses dois decretos, certo? Que abordam um decreto, perdão, e uma instrução normativa. Basicamente, disso tudo, o que a gente precisa ter em mente? A classificação, ou seja, a cerveja ela é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica, tá errado ali no slide, é pela fermentação tudo junto, do mosto de malte de cevada, com adição de leveduras cervejeiras, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo. Então, dessa classificação que nós temos, né, dessa identidade trazida pelas legislações, instrumentos e tudo mais, o que nós temos? Que basicamente a cerveja ela possui 4 ingredientes, ou seja, ela possui água, malte, lúpulo e fermento. Tá, desses 4 ingredientes principais, o que a gente precisa ter em mente? Que a água é o mais importante delas. Às vezes a gente fica pirando, né, no lúpulo, no fermento, a gente fica procurando, pesquisando antes de comprar, mas assim, a água, ela representa 90% da composição em massa da cerveja. Então, ela exerce grande influência sobre a qualidade da cerveja. Então, se nós formos pensar, 90% é muita coisa. Então, nós precisamos ter em mente o quê? Que ela deve ser potável, que ela tem que ser extremamente controlada, que a qualidade dela tem que ser extremamente alta. Todos esses padrões exigidos para que nós possamos utilizar a água dentro da nossa cerveja, porque também nós temos uma água que é utilizada fora, já vou falar que é a água residual, tá? Essa água utilizada dentro da cerveja ela tem que ser extremamente padronizada, controlada. Nós devemos considerar a qualidade. Então, sempre estar atentos a todos os padrões de identidade também e qualidade da água para que ela possa ser usada na cerveja. Tá. Sobre a água residual. A água residual é a água utilizada para lavar e esterilizar também os produtos que a cervejaria vai utilizar. Tá certo? Então, a água para lavar as garrafas ou para lavar o local de fabricação, essa água é a água residual. Então, essa água não tem tanta exigência. Já a água da cerveja, sim. Em relação ao malte, o que é o malte? O malte ele é obtido a partir de um processo de malteação que o grão passa. Quando nós utilizamos a cevada,
como produto principal, como componente principal, nós temos, então, o que nós conhecemos como malte da cevada. Vale ressaltar também que nós podemos trabalhar com diversos tipos de cereais que podem entrar como adjuntos. Lembra que eu comentei que o decreto permite que nós trabalhemos com os adjuntos. Então, nós podemos trabalhar com quais adjuntos? O arroz, o milho, nós podemos trabalhar com qualquer outro que seja permitido dentro dessa legislação. E qual que é o interesse principal de trabalharmos com esses adjuntos? Primeiro, para ficar mais barato, né? Porque nós sabemos que o malte de cevada é um produto considerado mais caro em relação aos outros que nós temos à nossa volta. Tá? E também nós devemos pensar no componente básico que é o do nosso interesse. Qual que é o componente básico do nosso interesse? O componente básico é o amido, tá? Então nós temos que pensar que ele vai ser transformado posteriormente em açúcares simples, que eu vou explicar quimicamente como é que isso acontece, para que esses açúcares simples sejam transformados, né, durante a fermentação em álcool, que é o nosso principal produto esperado dentro da cerveja. Mas nós sabemos que nós temos, além do álcool, outros produtos secundários e terciários sendo formados ali no nosso meio. Tá. Fora a água e o malte, o que nós precisamos também? Nós precisamos do lúpulo. O que é o lúpulo? O lúpulo é uma planta conhecida mundialmente como Humus lupulus, tá certo? Esse é o nome biológico, né, digamos, dele assim, e ele possui as suas funções também. Vale lembrar, então, que o lúpulo ele possui duas principais funções que eu acho bem interessante em se tratando de cerveja. Por quê? Porque nós temos, diante das funções que ele exerce, motivos depois para pensar em trocar os lúpulos ou não. Por quê? Porque existem mais de 100 variedades de lúpulos hoje, né? Então, nós precisamos pensar qual chega mais perto daquela nossa intenção dentro da cerveja, porque ele confere tanto o amargor quanto uma proteção antimicrobiana, tá? Ou seja, os alfas ácidos conferem o amargor, que estão compostos no lúpulo, e os beta-ácidos conferem essa propriedade antimicrobiana. Mas o que geralmente os mestres cervejeiros têm feito? Eles têm colocado diversos tipos de lúpulos na sua composição para que realmente a cerveja possua aromas, sabores diferenciados, porque o lúpulo, dependendo do amargor dele, ele possui um grau de amargor, que se eu não me engano chama-se BU, né? E aí isso tudo é calculado, é verificado, é milimetricamente adicionado ou retirado para que toda a composição faça um determinado sentido para uma determinada cerveja, tá certo? Mas a principal função dele é conferir amargor, né? E também essa parte das propriedades antimicrobianas que são interessantes. Tá, outro tipo, então, de componente que nós temos que ter na nossa cerveja são as leveduras, tá? O que são as leveduras? Elas são os micro-organismos que vão consumir os carboidratos fermentáveis, produzindo o quê? Etanol e gás carbônico, basicamente, tá? Dentre outros compostos, como eu comentei, secundários e terciários. Por quê? Porque elas não conseguem metabolizar somente o álcool e o gás carbônico. Então, elas acabam metabolizando também e produzindo ésteres, ácidos e também álcoois superiores como produtos secundários. Tá. O que é legal das leveduras? Que elas precisam, elas só conseguem se alimentar desses açúcares fermentáveis, que são os açúcares simples. E por isso que a gente começa com o malte, a gente começa com o amido, né, que são produtos, quando a gente fala quimicamente, né, são produtos de cadeias maiores, são moléculas maiores, que têm que ser transformadas em moléculas menores para que essas leveduras consigam se alimentar disso e para que elas consigam produzir os nossos também considerados produtos, né, de interesse, tá? Então, elas também possuem propriedades organolépticas interessantes nas cervejas, e aí elas também corroboram, digamos assim, com o paladar, com toda essa questão fascinante, né, que a cerveja traz. Então, vamos ao passo a passo da elaboração, para que juntos nós possamos entender como é que a cerveja ela é desenvolvida. Primeiramente, nós temos o malte, que eu comentei, né, que é advindo basicamente da cevada. Dentro aqui do nosso país, nós utilizamos muito o malte da cevada, mas nós também temos diversas cervejas sendo produzidas com cevada e adjuntos,
que são o milho, o trigo, enfim. Então, eu pego e moo esse malte sem triturar a casca. Por quê? Porque se eu utilizar muito atrito nesse meu grão, eu acabo transformando ele num pó. E isso não é tão interessante, porque aí eu acabo destruindo coisas que eu quero ali dentro, tá? Eu acabo, muitas vezes, sei lá, se eu utilizar muita força mecânica, eu acabo desnaturando enzimas, eu acabo não deixando o meu meio propício para que a cerveja consiga ter uma formação natural, tá? Então, eu moo o malte, assim, de forma bem leve, tá? Eu não trituro, não deixo ele em pó, e depois eu aqueço 9 litros de água potável a 68 graus, adiciono o malte moído nessa água aos poucos e eu agito bem, sempre ajustando a temperatura. Vocês podem ter percebido que eu coloquei ali uma temperatura de 68 graus em vermelho. Por quê? Porque essa temperatura é a temperatura ideal da ação das enzimas do malte, tá? Por quê? Porque são essas enzimas que vão realizar algumas transformações, tá certo? Dentro do meu componente. Quais são essas enzimas? Principalmente as enzimas alfa-amilase e a beta-amilase, tá? Por quê? Principalmente, porque eu também tenho no meio algumas enzimas que quebram proteínas, outras enzimas que também são capazes de fazer outros tipos de realizar outros tipos de reação. Mas as minhas principais são as alfa e beta amilases, e elas atuam entre 60 e 70 graus Celsius, tá? Por isso que eu sempre comento que é interessante essa temperatura, de 68 até 72 no máximo, porque realmente 1 grau pode fazer toda a diferença na ação dessas enzimas. Tá. Depois disso, eu deixo em repouso por 1 hora ou até mesmo 1 hora e 20, 1 hora e meia. Por quê? Porque essa vai ser a ação dessas enzimas sobre o meu produto. E eu vou explicar quimicamente no slide posterior como é que elas atuam e quais são os produtos que elas utilizam e quais são os produtos que elas transformam, tá? Ótimo. Depois disso, eu tenho que fazer um teste para verificar se ainda tem amido no meu meio, tá? Por quê? Porque durante essa 1 hora, 1 hora e 20, eu quero que as minhas alfa-amilases e beta-amilases, elas quebrem o meu amido. Essa é a intenção. Por quê? Porque eu preciso que elas transformem o meu componente grandão, o meu polissacarídeo, em açúcares fermentescíveis, para que depois, lá no final do processo, quando eu for adicionar a minha levedura, ela possa realmente consumir esses açúcares fermentescíveis, porque ela não consegue consumir amido, porque o amido é muito grande. Então, eu faço o teste para verificar se esse amido realmente foi consumido. Como é que funciona esse teste? Esse teste, ele funciona da seguinte maneira: eu pego uma gotinha, coloco nesse materialzinho em branco que tá aqui nessa imagem, tá? E eu pingo algumas gotas de iodo a 2%. Por quê? Porque o iodo, ele reage com o amido, gerando uma solução roxa. Agora, se eu não tenho amido no meio, o iodo não reage, e aí ele me traz uma reação amarelinha. Ou seja, se eu pego umas gotinhas aqui do início do meu processo e pingo o malte, eu sei que se tiver roxo, ainda há amido, porque o iodo consegue reagir com o amido. Agora, se eu fizer o teste após 1 hora, 1 hora e 20 e der amarelo, eu sei que realmente a alfa e a beta-amilase já conseguiram agir no meu meio, elas já transformou esse amido em moléculas menores, e aí eu tenho uma coloração amarela. Quimicamente falando, como é que acontece esse processo de degradação do amido? Nesse slide eu trouxe aqui que o amido ele é composto basicamente de amilose e amilopectina. Né? Inclusive, isso aqui foi, para quem assistiu a palestra da Alessandra, isso aqui foi muito bem tratado, né? Ela falou lá dos processos de panificação, e a amilose e a amilopectina são cadeias enormes, né? Como a gente pode ver nessa figura ao lado aqui, são várias cadeias de pequenos açúcares, de açúcares simples, tá? Que formam uma cadeia de amido. Tá, quando eu tenho a alfa-amilase atuando no meu meio, por isso a temperatura é de 60 a 68, ela produz as destrinas, que na verdade ainda são polissacarídeos de D-glucose. Então, se eu tenho essa destrina e ela ainda é um polissacarídeo, vocês concordam comigo que ela ainda não é um açúcar fermentescível ótimo
para a fermentação. Eu preciso transformar isso em açúcares fermentescíveis e simples. Aí que entram, então, outras enzimas que também estão no meu malte, que são as destrinas, que são capazes de transformar, as destrinases, né, perdão, que são capazes de transformar as destrinas em glicose, maltose ou ainda maltotriose. Esses 3 componentes, aí sim, são considerados açúcares fermentescíveis. Esses sim serão utilizados para o meu processo de fermentação. Esses sim serão utilizados pelas minhas leveduras. Tá? Ótimo. Em relação às beta-amilases, que também estão no meu meio, o que elas produzem? Elas também conseguem produzir a maltose, que também é um açúcar fermentescível. Então, basicamente, essa grande molécula de amido, ela vai ser quebrada pelas enzimas em pequenas moléculas, para que essas pequenas moléculas possam ser transformadas lá na frente em álcool e carbono, tá? E CO2. Ótimo. Então, quimicamente, nós temos a ação das enzimas nesse passo a passo para que elas possam trazer o meu açúcar para o meio. Depois disso, eu tenho que aquecer essa mesma mistura até 78 graus, caso a coloração seja amarelo ouro ou marrom clara por 5 minutos. Então, eu fiz o teste do iodo, eu verifiquei que realmente eu consegui transformar esse amido. Eu vi que quando eu fiz os pinguinhos lá no meu material branquinho, eu consegui ver que ficou amarelinho e não ficou roxo. Então, eu aqueço essa mistura até 78. Por que 78? Porque eu tenho o objetivo de parar a atividade enzimática durante a minha mosturação. Por quê? Porque se eu não parar a atividade, elas vão continuar executando o processo, né? E eu não tenho tanta intenção de que isso passe de 1 hora e 1 hora e meia. Por quê? Porque realmente 1 hora e 1 hora e meia é o que eu preciso. Isso é muito importante para a produção de cerveja, por quê? Porque esses padrões, esses temperatura, pressão, volume, são extremamente importantes porque eles realmente dão a padronização da cerveja que eu quero. Eles realmente fazem parte do processo por algum motivo, eles têm alguma função. 78 graus, por exemplo, então, tem o objetivo de parar a atividade enzimática na mosturação. Essa pausa é conhecida dentro do mundo cervejeiro como mash out. M-A-S-H-O-U-T. Mash out mesmo, ou seja, realmente a parada das ações enzimáticas. Depois disso, eu filtro a mistura de malte e água em uma peneira cônica, se eu tiver essa peneira, né? Ou ainda, eu posso fazer essa filtração em sacos brancos duplos, que são sacos geralmente utilizados por quem faz esses processos de forma caseira, tá ok? Ótimo. Depois de filtrar, eu tenho que aquecer mais 10 litros de água filtrada entre 70 e 80 graus. E eu tenho que fazer o quê? Adicionar o que ficou retido na peneira, de modo a lavar bem para retirar todo o açúcar residual. Veja que nesse momento, então, nós temos outro motivo do porquê utilizar essa temperatura, né, de 70 a 80 graus. Porque se eu utilizar temperaturas muito altas, isso tudo vai acabar solubilizando de uma maneira que eu não quero. E se eu utilizar temperaturas muito baixas, eu corro o risco desses açúcares se aglomerarem e acabarem formando compostos que também não são do meu interesse. Então, eu tenho que utilizar essa temperatura entre 70 e 80, justamente pela função de lavar esse açúcar residual, para que eu consiga trazer esse açúcar para o meu meio de interesse, para o meu mosto, tá? Para que eu consiga trabalhar com ele depois quando eu for adicionar as minhas leveduras. Ótimo. O que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que filtrar novamente em uma peneira cônica e observar se o mosto está clarificado. Por que eu tenho que fazer isso? Porque ainda fica o que nós chamamos de resíduos que não são de interesse. Então, assim, para auxiliar nesse processo de filtração, é bem simples mesmo, é só passar sempre com cuidado para que o produto não se perca, né? E observar se isso tudo está bem clarificado. Porque se tiver, aí nós já temos a certeza de que esses resíduos foram sendo deixados durante a ação da peneira, tá? Ótimo. Depois disso, eu verifico a densidade,
que deve estar em torno de 1,044. Caso não esteja, utilizar mais água, ou seja, até 10 litros, na mesma temperatura, ou seja, uma média de 76 graus. Por que essa densidade? Porque a densidade é a nossa única forma de mensurar se nós estamos com o açúcar que nós queremos ali dentro do meio, tá? Que é o açúcar residual, que é aquele açúcar mais simples. Por que 1,044? Porque realmente é a densidade que nos mostra essa conversão de açúcares. Ah, Melina, mas se essa densidade estiver alta ou se ela estiver baixa, eu consigo corrigir? Isso que é legal, eu consigo corrigir. Ou seja, eu sei que se eu precisar fazer uma correção, eu tenho a água como um componente a meu favor. Então, se a minha densidade estiver baixa, tá certo? Eu vou ferver o mosto para evaporar essa água. Se ela estiver alta, eu vou adicionar água. Tá, Melina, mas existe alguma fórmula que eu possa utilizar para fazer esse cálculo? Sim, nós temos a concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final, vezes o volume final. CV igual a CV. Inicial igual a final. Então, a gente utiliza esse cálculo justamente para que nós possamos saber quanto de água adicionar, quanto de água ainda a gente precisa perder, dependendo dessa nossa variação. Mas se vocês fizerem o passo a passo bem certinho, vocês vão chegar exatamente nessa densidade de 1,044, tá? Ótimo. Depois disso, eu tenho que aquecer até a fervura. Eu cheguei na minha densidade, está tudo ótimo. E aí eu entendo, então, que eu tenho que ferver. Por quê? Porque eu possuo finalidades, eu possuo objetivos para que esse meu moço seja fervido. Primeiramente, a gente comenta a respeito da esterilização. Ou seja, se eu tiver algum micro-organismo que possa nascer ali, que esteja me atrapalhando, eu já consigo fazer com que ele não esteja no meu meio. Então, eu consigo esterilizar o meu mosto. Além disso, eu faço com que haja a coagulação parcial das proteínas, lembrando que as proteínas nesse momento não são do meu interesse, e por isso que eu prezo para que elas coagulem neste momento, para que elas possam ser retiradas do processo mais tarde. Eu também tenho a intenção de ferver para solubilizar ou isomerizar o lúpulo, inativar as enzimas e ainda concentrar o mosto. Então, eu tenho diversas coisas acontecendo no meu meio para que realmente eu proporcione uma cerveja de qualidade. Aí sim, quando estiver fervendo, eu vou adicionar o lúpulo, porque aí eu sei que durante a fervura o meu lúpulo vai dissolver muito mais fácil. Tá, mas eu devo adicionar de uma vez? Não, tá? Eu adiciono o lúpulo aos poucos e exatamente aos 55 minutos de fervura, eu adiciono uma pastilha conhecida como Whirlfloc. Por quê? Ou ainda, né, se eu tiver essa Whirlfloc que não seja em pastilha, eu posso utilizar ela de forma granulada, adicionando ali, então, 1 grama, quando eu estiver utilizando essa forma granulada. Por que eu coloco esse Whirlfloc no meio? O Whirlfloc, ele é um produto muito utilizado e ele tem como principal objetivo acelerar a formação dos conhecidos como TRUBs. O que são os TRUBs? São realmente aqueles produtos que eu não quero. E isso pode ser a quente ou a frio. E isso resulta também em mostos mais brilhantes, tá? Em mostos mais clarificados. E também eles têm uma propriedade de preservação da cerveja. Então, ele possui algumas funções, né? E aí, isso tudo é muito interessante. Esses TRUBs, depois da adição desse Whirlfloc, o que acontece? As proteínas, elas coagulam também mais facilmente, tá? Então, eles conseguem facilitar essa retirada de proteína posteriormente. E, além disso, eles também fazem com que os taninos e restos de lúpulos, eles fazem, os Whirlflocs, com que esses taninos e os restos de lúpulos que não são do meu interesse também consigam se precipitar para que eu consiga retirar eles depois no processo final, tá? Ótimo. Eu adicionei, então, esse Whirlfloc, eu sei que o meu lúpulo já está lá, super fervendo, e aí eu conto 70 minutos. Nos 55 minutos, eu tenho a adição do Whirlfloc, e depois, nos 70 minutos, eu desligo o forno para que eu determine a densidade novamente, que dessa vez deve estar em torno de 1,050.
Por quê? Porque o lúpulo vai movimentar essa densidade e eu sei que ele possui uma característica específica que vai mexer nessa minha densidade, mas ele não pode mexer tanto. Por isso que é muito importante nós nos atentarmos a esses números, 1,044, 1,050, tá? E aí, neste momento... Professora, pode falar. Com licença, esses Urflock, eles atuam na retirada de micotoxinas ou não entra nesse processo? Olha, eu nunca ouvi falar sobre a retirada de micotoxinas. Tá? Mas pode ser que sim, porque assim, se a gente for pensar que eles conseguem retirar até taninos, né, daria pra gente pensar, mas eu não sei como é que funciona em relação às toxinas, não. Tá bom, nunca obrigada. Ouvi, tá? Imagina. Tá, depois que passou, então, os meus 70 minutos, fiz a minha mensuração da densidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma agitação, que é conhecida como whirlpool. É uma agitação mesmo. Se a gente for pensar num copo dentro da nossa casa, é exatamente quando a gente mistura o achocolatado em pó, né? Que faz aquele redemoinho dentro do copo. É exatamente esse redemoinho que eu tenho que fazer após a adição do lúpulo, que é essa agitação conhecida como whirlpool. Depois que eu fiz essa agitação, que pode ser aí, sei lá, por uns 5 minutos, eu deixo repousar por 20 minutos, tá? Para que realmente toda essa ação do Whirlflock possa vir à tona. E aí eu espero meu produto ser resfriado até os 25 graus Celsius. Por que 25 graus? Porque as etapas posteriores demandam essa temperatura e por isso eu tenho que esperar resfriar. Eu posso ter auxílio para esse resfriamento? Posso. Eu posso montar ali um banho-maria, eu posso colocar gelo em volta da água de resfriamento e tal, mas eu não posso fazer com que isso seja tão brusco, né? Essas temperaturas, sempre que eu comento, de 68, de 70, de 78, são sempre temperaturas que nós devemos calmamente chegar até elas, para que o processo não seja brusco, lembrando que nós estamos falando de enzimas e tal, e que são sempre proteínas muito sensíveis. Então é legal a gente trabalhar sempre com muito cuidado, por isso que demora mesmo o processo de fabricação de cerveja. Ótimo, fiz o meu whirlpool, meu redemoinho. O que eu faço depois? Eu faço a separação do líquido clarificado, como nessa imagem aqui embaixo que eu trouxe para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu pego uma mangueira, faço com que esse líquido, o sobrenadante, né, que é o que eu quero, o líquido clarificado, ele saia do processo, tá? E eu consiga retirar a borra. Então, veja que aqui eu tenho o processo de adição do lúpulo, né? Aqui eu posso engatar uma mangueirinha para retirar esse meu produto, ou eu ainda posso trabalhar com torneiras de saída lateral, que é o que alguns mestres cervejeiros fazem, para não ter que ficar passando, né, de mangueirinha e tal, tem alguns que trabalham com processo de torneira. E aí, depois que eu retirei o meu clarificado, eu tenho essa última imagem aqui, que nada mais é do que o meu trub, ou seja, aqueles produtos que não são do meu interesse, que eles ficam realmente decantados e eles ficam muito claramente separados quando a gente faz a cerveja. É bem legal. Se a gente conseguir realmente esperar todo esse tempo, esperar e respeitar esses 20 minutos, esperar resfriar e tudo mais, fica bem mais interessante porque tudo isso se aglomera de uma forma, o trub se aglomera de uma forma mais intensa e aí a gente consegue retirar com mais facilidade. Maravilhoso! Consegui, então, retirar o meu trub e consegui resfriar o meu clarificado. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a adição da levedura cervejeira, que ela é dissolvida no meio e depois eu fecho o meu fermentador. Então, eu retirei com uma mangueirinha ou com uma torneira o produto de onde ele estava, que era uma panela, certo? Eu coloco esse produto no meu fermentador e eu adiciono a levedura. Por que 25 graus? Porque é realmente a temperatura ótima para que a minha levedura atue. Muitos mestres cervejeiros que eu já conversei antes de dar essa disciplina, quando eu ministrei tecnologia de alimentos, eles comentaram comigo o seguinte: Melina, tem uma dica. É legal que durante a adição da levedura, a pessoa que esteja manipulando a cerveja consiga oxigenar bastante o meio. Então é legal trabalhar com bastante oxigênio durante a adição mesmo, porque aí a levedura trabalha com maior tranquilidade. Eu também não sabia disso, eu aprendi com eles
E assim, realmente tem dado um resultado bem bacana, porque as leveduras, nesse primeiro momento, que eu vou mostrar no slide seguinte, elas precisam da aeração. Elas trabalham em processo aeróbico e depois em processo anaeróbico. E isso é bem interessante em se tratando de sabor, odor, que é tudo que uma cerveja nos traz. Depois que o fermentador é fechado, ele poderá ser um recipiente, lembrando que ele não precisa ser um fermentador, né, propriamente dito, que são aqueles mais complexos utilizados nas indústrias. Ele pode ser um fermentador simples ou ainda uma bombona de água mineral, ou ainda um balde plástico alimentício com tampa. Eu sempre sugiro para que, caso você não utilize um fermentador, é interessante adaptar ou a bombona ou o balde para que nós possamos colocar o airlock. O que é o airlock? O airlock é essa pecinha que vem aqui na tampa do fermentador, tá? Ele nada mais é do que uma pecinha de plástico mesmo, com uma tampinha, que a gente adapta e coloca ele. Aliás, a gente coloca água dentro dele até mesmo antes de colocar ele. Por quê? Porque ele é o nosso indicador de que o gás carbônico está saindo. Então, se eu tenho gás carbônico saindo do meu fermentador, significa o quê? Que a minha levedura está produzindo aquilo que eu quero. Ela está produzindo o álcool e o gás carbônico, uma vez que o gás carbônico está sendo mensurado pelo meu airlock, que é o meu indicador disso tudo, tá? Maravilhoso, Melina. Você falou, né, que a levedura é adicionada para que ela possa realizar a fermentação, mas como é que ela realiza essa fermentação quimicamente falando? Isso que é importante nós entendermos quando nós falamos de ciência e tecnologia, porque o processo de fermentação, por mais complexo que ele seja, o resultado dele é muito simples, se nós conseguirmos entender de que forma isso tudo acontece. Então, lembra que eu falei que é legal nós oxigenarmos o meio quando nós adicionarmos a levedura? Então, por quê? Porque, primeiramente, nós temos a maltose aqui sendo utilizada, que também pode ser um outro carboidrato simples formado, tá? Eu coloquei a maltose aqui como exemplo. E aí ela traz a utilização, juntamente, a levedura é adicionada, e aí ela transforma essa maltose em glicose mais oxigênio, certo? Certo. Então ela está utilizando a glicose juntamente com esse oxigênio que eu incorporei ali no meio. O que eu tenho de transformação? Eu tenho de transformação água mais gás carbônico e mais energia, tá? Ótimo. Depois desse processo de oxigenação, que a gente chama de aerobiose, tá? Nós temos o processo de anaerobiose se formando no meio também, onde a partir da glicose, que é o açúcar simples, nós temos a formação de álcool, gás carbônico e energia. Certo? Certo. Então, tá aqui o meu produto de interesse, o álcool, que é o produto primário que a gente busca na fabricação de cerveja, e nós temos também o gás carbônico, que vai ser indicado lá no meu airlock. Mas eu já sei que desde o começo esse gás carbônico vai estar sendo produzido. Por quê? Porque desde a aerobiose eu já tenho o gás carbônico como produto. Então, vocês vão perceber que automaticamente, quando a levedura é adicionada, o airlock já começa a borbulhar. Ele já começa a demonstrar que alguma coisa está acontecendo. Então, pode ser que eu ainda não tenha nos primeiros minutos da fermentação o álcool. Por isso que a gente espera um tempo para fazer a mensuração de presença de álcool no meio. Por quê? Porque nos primeiros minutos, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação desse gás carbônico, porém em aerobiose. Eu não vou ter como produto primário o álcool. Ótimo. Depois, então, que eu fiz todo esse processo, eu adicionei a levedura, eu percebi que o airlock está funcionando, está tudo lindo, maravilhoso, né? Essa válvula aí, conhecida como airlock, me permitiu enxergar essa saída de gás carbônico do meio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma mensuração e verificar através de indicadores se a fermentação chegou ao fim. Porque, como eu disse nos slides anteriores, ela pode demorar de 3 a 6 dias. O que isso impacta? Impacta em qual cerveja que eu quero, qual graduação alcoólica que eu quero, quais sabores e tudo mais. Então, cada etapa e cada tempo, cada temperatura que eu utilizo, como eu comentei, tem um porquê. Então, geralmente, eles deixam aí de 3 a 6 dias fermentando. Uma forma de saber se a fermentação chegou ao fim é determinar o quê? A densidade, novamente, que deverá estar em torno de 1,010. Porque aí eu já sei que a partir dessa densidade menor do que aquelas que nós já mensuramos durante o processo, eu já tive açúcares sendo consumidos aqui.
né? Eu já tive, então, açúcares sendo transformados, e essa densidade me indica isso. Após essas etapas, a cerveja precisa ser maturada. O que é o processo de maturação? Lembrando que o processo de maturação, ele é muito, 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 muito importante, tá? Para a cerveja, porque realmente é nesse processo onde nós temos a formação de coisas que nos interessam, de aromas que nos interessam, de compostos que nos interessam, de moléculas que nos interessam, e é o momento que a cerveja realmente relaxa, né, entre aspas, é o momento em que eu consigo realmente trazer um corpo para minha cerveja. Tá, e o que deve acontecer durante essa maturação? Essa maturação, ela acontece e ela tem alguns parâmetros exigidos também para que nós possamos entender o que a nossa cerveja vai virar no fim. Essa é a grande realidade, tá? E ela pode acontecer em 2 diferentes tipos. Ela pode acontecer dentro de um maturador, que é essa imagem que eu trouxe aqui, branquinha, não sei se está dando para enxergar. O maturador, ele é cônico, então aqui embaixo ele tem uma formação cônica, tá? E aqui, bem onde está o meu mouse, nós temos uma mangueirinha. Por quê? Porque depois da maturação, nós vamos retirar novamente o líquido que está aqui, porque nós teremos a formação de uma borra ao final do processo. Porque, lembrando que nós adicionamos levedura, e ela precisa também ser retirada do processo. Oi? Nós temos alguma dúvida? Não? Posso continuar? O microfone do Tomás foi aberto, não sei se ele gostaria de perguntar alguma coisa. Não? Não? Eu vou dizer. Tá falhando bastante o áudio, Tomás. Se você puder colocar no chat para nós, fica melhor, tá bom? Bom, então, nessa etapa de maturação, lembrando que a gente pode ter 2 tipos de maturação. A gente pode ter a maturação dentro do maturador, que é essa imagem que eu trouxe aqui, e nós podemos ter também a maturação dentro da própria garrafa, tá? Por que eu coloquei a maturação dentro da própria garrafa como sendo algo que eu não recomendo, tá? Por esses motivos aqui, tá? Porque assim, se nós tivermos que ajustar o açúcar... Oi? Só um minutinho, deixa eu tentar arrumar, se você puder. Eu sou muito teimoso. Ah, tá. Podemos deixar para o final a sua pergunta? Pode ser? Sim? Acho que pode continuar, Melina. Pode continuar? Pode. Então, assim, nós temos 2 tipos, né, de maturação. Ou dentro do maturador, que é esse barrilzinho branco que eu trouxe ali, ou dentro da própria garrafa. O que eu sempre sugiro? Que isso seja feito dentro do maturador, por quê? Por 2 principais motivos. Primeiro, que eu acho que o maturador ele não existe à toa, né? Ele existe por uma determinada finalidade. E é legal ele ter essa adaptação cônica, porque, como eu comentei, como a gente vai ter adição de leveduras e ainda nós temos compostos que não são do nosso interesse ali dentro, essa captação desses compostos dentro desse local cônico facilita depois para que eu retire o que não é do meu interesse. E por isso que eu tenho essas 2 saídas aqui. Uma saída para que eu possa retirar a minha cerveja final e a outra saída para que eu possa retirar o que nós conhecemos como borra, que é esse conjunto de leveduras e coisas que realmente não são do meu interesse. Aí sim, eu tenho que considerar que ele esteja esterilizado, lembrando que tudo que eu for utilizar durante o processo, uma colher, uma panela, qualquer coisa, tem que estar esterilizado. O termômetro, né, para mensurar os 68 graus, depois os 70 graus e tudo mais. Isso tudo tem que estar esterilizado. Por quê? Porque imagine, né, eu já tenho uma levedura atuando no meio. Se eu tiver outros micro-organismos
atuando e competindo com tudo isso, eu não vou ter os meus resultados de interesse. Vocês vão perceber que se a densidade não bater, se eu pegar lá o final do meu produto e eu ver que não bate a quantidade de açúcares e a quantidade de álcool, é porque alguma coisa errada aconteceu. Pode ser no lúpulo, pode ser no malte, mas na grande maioria das vezes nós temos alterações causadas por micro-organismos e por isso eu sempre sugiro essa esterilização. Nós também costumamos dizer que nós fazemos um ajuste de açúcares. A cada 100 gramas, nós adicionamos 20 litros. Não, a cada 20 litros, perdão, de produto final, nós adicionamos 100 gramas de açúcares. E aí eu mantenho isso a 20 graus por 5 dias. Então, veja, se eu faço essa correção de açúcar para que eu possa, ainda assim, sei lá, ter, energeticamente falando, o máximo da minha levedura agindo ali, para que eu tenha o máximo de conversão em álcool, pensa se isso for feito dentro da garrafa. Se nós não temos como ter controle que a levedura só produza o álcool, e nós sabemos que ela já produz gás carbônico, ésteres e tudo mais, veja que ruim, né? Se nós estivermos pensando nisso dentro da garrafa. Por quê? Porque a garrafa pode correr o risco de estourar. Nós não temos o controle desse gás carbônico. E isso acontece muito. Eu perguntava para os mestres cervejeiros, né? Maturação dentro da garrafa, vocês recomendam? Eles falam, não recomendo, porque na maioria das vezes, em todos os processos que nós fizemos, corre o risco, sim, de estourar a garrafa, justamente por conta disso. Porque a cada garrafa que eles faziam em relação a essa correção de açúcares, para dar esse gás, energeticamente falando, para a levedura, acabava por também produzir o gás carbônico, e o gás carbônico acabava por estourar as garrafas. E aí também é legal usar o maturador, porque ele permite um controle de pressão através de um manômetro, se nós tivermos esse manômetro legal também. E aí, após tudo isso, nós devemos manter em geladeira de 10 a 15 dias, justamente para flavorização mesmo, para nós termos ali o sabor, o odor, o aroma e a textura que são esperados na nossa cerveja final, tá? Bom, Melina, finalizando o processo, o que eu tenho que, então, sempre estar atento, sempre colocar os meus olhos sobre? A densidade, a graduação alcoólica e o teor de açúcar. Por quê? Porque são os 3 parâmetros, são os 3 indicadores que sempre vão me dizer o que está acontecendo durante o processo. E mesmo assim, após a maturação, é legal fazer essa verificação, tanto de densidade, quanto de graduação alcoólica, quanto de teor de açúcares, porque a partir desses 3 indicadores eu sei, bom, como é que está minha cerveja, eu sei se a densidade chegou na minha expectativa, se a graduação alcoólica realmente está dentro daquilo que eu gostaria, se o teor de açúcares não está atrapalhando o sabor também, né? Porque muitas pessoas pensam que cerveja não tem açúcar, as pessoas pensam que a única coisa que engorda dentro da cerveja é a graduação alcoólica, e isso é uma mentira. Né? Nós sabemos que realmente existe aí um teor de açúcar que é residual e também nós temos os açúcares que não são, que as leveduras não conseguem absorver, né? Que não conseguem transformar. Então, realmente, após a maturação, nós temos esses 3 principais indicadores. Eu gostaria, então, de finalizar por aqui, agradecer a participação de todos. Eu acho que, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu tentei trazer, principalmente, as partes químicas, as partes tecnológicas, para que vocês consigam entender que, quimicamente e tecnologicamente, fazer cerveja não é tão simples, tá? Porque nós precisamos, sim, sempre estarmos atentos a todas essas questões, né? Por quê? Qual é a função do amido, qual é a função desses açúcares, qual é a levedura que eu vou utilizar. E também, outra informação importante, muitas pessoas me perguntam, né, se existe diferença entre a fermentação baixa e a alta. Basicamente, a diferença é em qual local que a levedura vai ficar. Se a levedura ficar na parte superior, é considerada uma fermentação alta, e se a levedura ficar na parte inferior, é considerada uma fermentação baixa. E isso depende não somente de todo o meu controle do processo, como também da espécie que eu vou utilizar de levedura, né? Nós temos a Saccharomyces cerevisiae sendo utilizada na maioria dos processos, tá certo? E se eu não me engano, ela é uma levedura de alta fermentação. E aí, dependendo do tipo de fermentação, eu tenho os tipos de cerveja também. Tá? Eu não entrei muito nesse mérito de pale, de ale, de sei lá, pilsen e tal, porque isso tudo corresponde a subseções, digamos assim, do processo da cerveja, o que não era muito a minha intenção. A minha intenção hoje era trazer o processo básico mesmo, demonstrar cada uma das funções de cada um dos ingredientes,
como é que isso se comporta quimicamente falando e de que forma isso tudo se transforma ao longo do tempo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido, assim, fácil de ser entendido, né? Porque muitas vezes a gente se depara com nomes de enzimas extremamente, né, que a gente nunca ouviu falar, super difíceis e tal. E eu espero que eu tenha trazido isso tudo de uma forma mais simples para que vocês também não tenham medo de fabricar cerveja. Ótimo, Melina, muito obrigada pela sua palestra. É bem interessante, assim, e é legal que o pessoal está assistindo, eu acho que eles também vão adquirindo essa visão, né, de que tudo tem um porquê na indústria de alimentos, né, no processo, é uma ciência de fato, né? Sim. Tudo vai interferir numa característica sensorial, numa característica tecnológica para um processo posterior. Então, não é à toa que tem uma temperatura certa, que tem um ingrediente certo. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Eu achei bem legal que você trouxe bem isso, né? As reações existentes nesse processo. E, como você disse, você nem se aprofundou nessa outra parte, né? Imagina o mundo que existe, né, desse processo. Então, muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito. Que bom, Fer. Eu também aprendi muito quando eu fui fazer essa palestra, porque assim, eu já tinha ministrado essa aula, eu já tinha feito cerveja, né, em outros momentos, eu já gravei, inclusive, a fabricação dessa cerveja, e assim, para gravar é muito complexo, né, porque tem que esperar tudo isso acontecer, eu tenho que esperar 5 dias, eu tenho que esperar 10 dias, eu tenho que esperar 20 dias, eu tenho que acertar a temperatura, e não é tão simples mesmo, as pessoas acham que, só porque a gente é professora, a gente vai saber fazer de primeira, e não é sempre assim, né, às vezes a gente passa por alguns perrengues, mas isso tudo faz com que a gente aprenda bastante. É verdade, com certeza. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. Tem um comentário do Felipe no comecinho ali, da sua apresentação. Ele diz, eu acho que foi quando você estava dizendo ali um pouquinho antes da fermentação, que o mestre cervejeiro explicou que tinha que misturar. Ele diz assim, o oxigênio participa do metabolismo aeróbio das leveduras para aumentar o número de células do micro-organismo. Também. Né? Também, verdade. Muito bem lembrado. Isso realmente faz todo sentido, porque com oxigênio elas também conseguem se multiplicar, verdade. Mais rápido, né? Aí a gente rende ela. A professora Angelita também está aqui assistindo, ela também é professora de bebidas. Deixa eu ver aqui. Natanael, professora, tenho uma dúvida. O lúpulo interfere na retenção e estabilidade da espuma da cerveja? Ele pode interferir na qualidade da espuma? Obrigada. Ele pode sim, ele pode, quimicamente falando, interferir na estabilidade coloidal da espuma, tá? Eu não sei bem, assim, quimicamente o que acontece, mas eu já ouvi, sim, os mestres cervejeiros comentar a respeito disso, que como a espuma, ela né, uma composição toda específica ali e tal, então eles auxiliam, sim, nessa estabilidade coloidal da espuma. Isso é verdade, é um fato. Legal. Pergunta da Tainá. Professora, o fato da cerveja não ser destilada faz com que ela dê mais ressaca que bebidas destiladas, pois possui mais compostos secundários e terciários? Olha, gente, essa questão de ressaca, eu realmente, assim, não concordo, tá? Porque, primeiro, se a gente for comparar a graduação alcoólica, um tem muito mais álcool do que o outro. E a gente sabe, né? Não precisa ser nutri para saber que o álcool ele é extremamente tóxico, extremamente venenoso para as nossas células. Então, se a gente comparar somente a graduação alcoólica e o veneno que isso tudo traz, né, entre aspas, aí, nós já temos a vodka, por exemplo, sendo muito pior do que a cerveja. Tá? Não são os compostos secundários e terciários que vão ocasionar grandes problemas para as nossas células. Eu acredito que a ressaca tenha muito a ver com isso, com a nossa não metabolização correta das coisas que acontecem dentro do nosso organismo. Eu sempre falo que o beber socialmente é aquele negócio, né? Você não deixar de consumir para que seu organismo, quando consumir, não fique
em alerta total, mas também não consumir sempre, porque realmente o nosso organismo não foi feito para trabalhar com o álcool, que eu acho que é tóxico em relação às nossas células, né? Se nós pensarmos ali em mitocôndria, se nós pensarmos lá na nossa biologia básica, isso não faz muito sentido, né, para o organismo. A gente nunca vê, a mitocôndria precisa de álcool, o complexo de Golgi precisa... A gente nenhuma das nossas organelas precisam disso. Então é só a gente olhar para o álcool, nem tanto para os compostos secundários e terciários, que a gente já vê que o álcool realmente faz muito mal para as nossas células. Eu acho que a ressaca tem mais a ver com quantidade e com quanto de consumo de álcool do que com os outros compostos. Mas assim, eu teria que investigar a fundo também para ver se esses compostos têm tanta influência assim. É óbvio que eles vão ter em algum grau, enfim, mas eu acredito que o álcool seja um vilãozinho aí para o nosso organismo, tá? Legal, ótimo. Professora Angelita, excelente palestra, obrigada. Félix, gratidão. Letícia, excelente. Aline, excelente. Eu também achei excelente. Ai, obrigada, gente. Fico feliz. Isadora também, muito obrigada. Muito boa sua palestra. Tainá, minha palestra, obrigada. Rayandre, nossa aluna, ótima palestra. Catiane também, ótima palestra, parabéns. Natanael, ótima palestra. Lilian, ótima palestra. Sarita também está sempre por aí. Obrigada, Prof. Melina. Ótima palestra. Giovana, gostei bastante. Aline, excelente palestra, professora, obrigada. William, excelente. O William tem uma pergunta, ó. Vamos lá. Não entendi bem acerca da transformação química do amido e como é que se faz a correção do açúcar no maturador. Tá, então vamos primeiro para a transformação do amido. Lembrando que o amido ele é uma molécula gigante de amilopectina e amilose, tá? Então ele tem várias glicosezinhas ali sendo ligadas para formar um complexo de amilose e amilopectina. Eu não posso utilizar essa grande molécula para fazer a cerveja, por quê? Porque ela é um polissacarídeo. Então, a minha levedura, quando eu for adicionar ela no meio, para ela transformar esse polissacarídeo em um álcool, não vai fazer efeito, tá? O que eu preciso? Eu preciso de um açúcar fermentescível, eu preciso de um açúcar pequenininho, ou seja, eu preciso de uma glicose, tá? Então, para que eu consiga transformar esse amido grandão em uma glicose, que é pequenininha, ou em um outro açúcar fermentescível que seja simples e não um polissacarídeo, sim um monossacarídeo, tá? O que eu preciso? Eu preciso fazer com que as enzimas do próprio meio, elas atuem. Então, se eu for ativar essas enzimas, eu preciso deixar um ambiente ótimo para elas. Tá? Qual que é o ambiente ótimo? A temperatura principalmente de 68 graus. Por isso que eu comentei lá no começo, a primeira coisa que eu faço depois de moer o malte é adicionar essa água a 68 graus, porque é a temperatura ótima para eu dizer para minha enzima, ó, trabalha aí, tá? As minhas enzimas, né? Trabalhem aí, transformem esse amido para mim em açúcares menores, tá? E aí ela vai lá, toda ativa, porque esse é o papel dela, né? Atuar através dos sítios ativos, ela consegue ali caçar esse amido e transformar esse amido em açúcares menores. Elas quem? A minha alfa-amilase e a minha beta-amilase, basicamente. Elas juntas conseguem transformar esse amido grandão em açúcares fermentescíveis. Essa seria a primeira pergunta, né? Eu não sei se eu consegui deixar bem claro. Então, é uma reação pura e simplesmente de enzimas, tá? Para transformar esse amido em moléculas menores. A segunda pergunta dele qual foi, Fer? A segunda pergunta foi, e como é que se faz a correção do açúcar no maturador? Açúcar no maturador. Ah, tá. Para cada volume que eu tiver, eu adiciono uma quantidade de açúcar para fazer essa correção. Então, como eu comentei, para cada 20 litros total de produto que eu tenho no meu final, antes de maturar, eu adiciono 100 gramas de açúcar, que é um cálculo já que é feito basicamente aí em todos os entrepostos de cerveja que eu já ouvi. Esse cálculo. Mas se a gente for fazer na garrafa, é uma outra adição, porque aí a garrafa tem um volume menor. E como eles não recomendam fazer na garrafa, eu nem trouxe para vocês esse cálculo em relação à garrafa, porque eles falam que aí tem perda, daí não tem o porquê ficar maturando a cerveja na garrafa, e também não tem porquê esterilizar na garrafa. Mas aí o que eles comentam era isso, que para cada 20 litros a gente coloca 100 gramas para fazer a correção. E, na verdade, também para que as leveduras consigam produzir ainda mais álcool, né? Dependendo da necessidade de cada cerveja, para que elas tragam realmente toda a energia que elas têm para o meio. Legal, joia. Acho que ficou bem explicadinho.
A Sarita, abraço, abraço, Sarita, até a próxima. Obrigada também por estar sempre aqui. Auri tem uma pergunta. A maioria das garrafas de cerveja são escuras para proteção contra a luz. Então, as cervejas de garrafas transparentes vão interferir na qualidade sensorial da cerveja? Não, porque elas já são próprias para essa finalidade, tá? Como eu comentei, cada local que faz a sua cerveja, eles têm as suas especificidades, ou de levedura, ou de lúpulo, enfim. Então, cada uma tem a sua composição. Então, se a gente for comparar lá as cervejas que têm uma garrafa mais transparente, vocês podem ter certeza que esse tipo de produto é um produto que comporta um pouco mais a luz do que aquelas outras que não, que são aquelas âmbars, né? Então, cada tipo de cerveja, elas já pensam, né, em relação aos compostos que estão ali dentro, se admitem ou não essa incidência, tá? Então, aí, lembrando que, com certeza, a qualidade delas vai ser a mesma. O que vai diferenciar são os compostos que eles colocaram ali, que admitem ou não essa incidência. Legal. Tá. A Alessandra também tem uma pergunta. Primeiramente, parabéns pela palestra, professora. Eu gostaria de saber se naquela etapa que a senhora falou da determinação da densidade para verificar o consumo de açúcares, seria possível utilizar um refratômetro ou não é indicado? Então, assim, ó, durante todo o processo, o que eu sempre vi eles fazendo é utilizar os densímetros, tá? Eles pegam realmente uma porçãozinha, coloca numa proveta, tá? Eles pegam uma porção, colocam na proveta e colocam o densímetro para realmente medir se tá um 0,44, se tá um 0,10 e tudo mais. Eles utilizam o densímetro. Quando que eles utilizam aquele mensurador de Brix? No final. Porém, alguns deles comentam que tem que ser bem esperto, tem que ter bem a consciência disso tudo, porque o álcool pode interferir na leitura, né? Então, tem que ver bem em qual tipo de processo que a gente vai utilizar, tanto o refratômetro quanto o densímetro, para que a gente possa entender o motivo da gente estar utilizando aquele tipo de equipamento ou não. Porque, às vezes, a gente tem que ver o que é interferente na leitura e o que não é. Em alguns casos, eu já ouvi dizer que os refratômetros, eles possuem essa barreira, né? Então, o que nós costumamos fazer? Nós sempre utilizamos o densímetro. Pega uma proveta mesmo, né? Graduada ali, coloca o líquido e aí coloca o densímetro para que esse densímetro consiga verificar a densidade correta do líquido. E é bem tranquilo, eles identificam bem certinho, igual aqueles densímetros de posto mesmo. É bem legal. Legal. O Felipe também traz um outro comentário sobre a espuma. Ele diz que os alfa-ácidos do lúpulo auxiliam, sim, na estabilidade da espuma. É um outro comentário que ele fez. Outro comentário. Em relação à espuma. Lady Lane, obrigada, excelente. Tomás, tem uma pergunta. Professora, qual é a diferença entre a cerveja e a cachaça? Tem o mesmo processo ou é diferente? É diferente, tá, Tomás? Quando a gente tem um processo de cerveja, a gente tem somente o que a gente chama de processo de fermentação. Então, eu vou transformar o meu amido, as minhas enzimas vão lá transformar isso tudo em açúcares fermentescíveis, e aí eu adiciono minha levedura, o processo passa para um processo de fermentação, e aí eu tenho o que nós conhecemos como a famosinha cerveja, tá? Só passou pelo processo de fermentação. A cachaça, ela já é destilada. Então, ela também é produzida através do alambique. A cachaça, ela possui 3 principais tipos de componentes quando a gente vai produzir, que é a cauda, o corpo e a cabeça. E eu não lembro agora se é a cauda ou a cabeça, ou se são ambos, que é extremamente tóxico e que elas são retiradas do processo. Então, não tem nada a ver o processo de fabricação de cerveja com o processo de fabricação de cachaça, tá? Certo. Um outro comentário do Felipe, ele diz assim, na garrafa, 5 a 6 gramas de sacarose para cada litro de mosto. Ah, pode ser isso mesmo. Pode ser isso mesmo. Legal. Para correção. Aí, a pergunta do Tomás, você já respondeu. Auri, ótimo, muito obrigada, parabéns pela palestra. Ana Clara, ótima palestra. Alessandra, obrigada pela explicação. A Alessandra agradece a explicação da pergunta dela. Acho que eu li todas as perguntas aqui do chat, se alguém... tem mais um comentário aqui, Tainá. Sem contar que a cachaça é fermentado de cana-de-açúcar, né, professora? Também.
Também, ela não tem como principal componente de fermentação o malte, né? Ela vem realmente da cana-de-açúcar. E é bem legal porque, assim, os equipamentos são diferentes, né? Se a gente estiver falando de cerveja, a gente fala de panelas, a gente fala de sacos para filtrar, a gente fala de peneira, a gente fala de maturador, de fermentador. Se a gente estiver falando de cachaça, a gente fala pura e simplesmente do alambique. Né? Eu fiz uma vez cachaça na universidade, eu não lembro assim todas as etapas, quimicamente o que acontece, mas é bem mais simples do que a cerveja em termos de fabricação, né? Mas fica aí a curiosidade para depois também pesquisarmos, né? Porque é bem interessante, sim, como é que acontece essas coisas dentro do alambique, e eu sei que alguns resultados do processamento da cachaça são extremamente tóxicos, diferente da cerveja, que a gente filtra porque a gente não tem interesse, não quer consumir para não deixar, né, visualmente também um sabor ruim, mas não tem tanto problema em relação ao que é formado na cachaça, né? Isso, Auri coloca aqui, a cabeça, no caso do processo da cachaça, é a parte tóxica. Isso, pois possui alta concentração de metanol. Obrigado. Exato. Obrigada. E deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Do Tomás. Professora, mais uma pergunta. A senhora poderia me explicar o que seria uma bebida frisante? Nossa, frisante. Eu nunca parei para pensar nisso, assim, mas eu acredito que seja algo que venha também do processo posterior ao vinho, será, Fer? Eu realmente nunca pensei no frisante, assim. Eu também, eu acho que eu nem saberia responder isso, nunca fui atrás. Assim. Eu consumo bebida alcoólica, eu não sei nem qual bebida é. Será que é um tipo de... Se alguém puder me ajudar. Professora, posso contribuir? Vamos lá, Angelita, faz esse favor. Boa tarde. Boa tarde. Bebidas frisantes são aquelas bebidas onde são carbonatadas. Então, todas as bebidas que são que têm gás carbônico, que não vêm do processo de fermentação, elas são consideradas como frisantes. Então, se nós pegarmos um vinho e colocarmos CO2 ali dentro, aí nós consideramos como um vinho frisante. É o que eu imaginei mesmo, que viesse a partir da fermentação de um vinho e que fosse adicionado de algo. E eu acredito que esse CO2 possa ser tanto de fonte natural quanto de fonte artificial, né? Ou não? Sim, se ele for capturado lá no processo de fermentação, durante o processo de elaboração do vinho, sim. Né? Porque no vinho, o CO2 a gente dispensa ele para fora, digamos assim, do tanque, né? Porque ele não faz parte do produto, vinho. Mas se ele for recuperado, sim, ele pode ser incorporado depois. Ou pode simplesmente ser colocado o CO2, como a gente coloca em refrigerantes. Por isso que refrigerantes, o próprio nome já vem dizendo que é refri, né? Porque vem do frisante. Eu imaginei mesmo que fosse alguma coisa nesse sentido, assim, que viesse posterior ao vinho, mas eu não tinha me ligado nessa parte da carbonatação. Professora, muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Eu agradeço. E a Tainá pergunta mais uma informação sobre o frisante, se a ICE 51 seria frisante? Cara, 51. O que você acha, Angelita? Sim, acredito que sim. Sim? Então... porque no processo, como ela tem aguardente de cana, no processo de fermentação se perde aquele CO2. Se for fazer, para mim, ICE eu consideraria tem como uma mistura, bebida né? de mistura. Eu uma também bebida consideraria uma mistura. De mistura e não, assim, um produto fermento destilado. Eu também consideraria uma mistura, como a Kippuller, por exemplo. Exatamente. E depois ele é colocado o CO2. Legal, respondido então, Tainá. Obrigada, Angelita. E tem mais uma pergunta aqui do Natanael. Sim, é em relação ao link disponível, tá ali, é do YouTube, depois vai ficar gravada a palestra para você assistir. Natanael, eu não sei se foi ele que disse que é de Moçambique, não sei se foi ele que comentou aqui, que estava com dificuldade de assistir um pouco a palestra, mas aí depois o link vai ficar disponível lá no YouTube. Rosiane, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma pergunta, acho que não. Rosiane, não sei se você falou, mas quanto tempo leva para se ter a cerveja pronta para o consumo? Então, assim, Rosiane, vai sempre depender, como eu comentei, né? Cada processo
de cerveja, se a gente estiver falando de uma cerveja de alta, de baixa fermentação, se a gente estiver falando de uma cerveja que vai uma mistura de lúpulo ou não, se é uma cerveja que tem um grau de maturação maior ou menor, todas essas informações elas são cabíveis de mudar o tempo para ter uma cerveja pronta para consumo lá no final. Então, sempre vai depender do tempo que você deixar fermentando, do tempo que você deixar maturando, do tempo que você deixar a levedura agir, né, e tudo mais. Então, assim, sei lá, eu costumo dizer que menos que um mês eu acho um pouco improvável, né? Até pelo tempo que cada uma das etapas demandam, né? Se a gente pensa na fermentação, 3 a 6 dias. Se a gente for pensar na maturação, até 15 dias. Depois, se a gente for pensar no tempo de mantimento do açúcar antes mesmo da gente deixar na geladeira, que são de 5 dias. Então, é só pegar todos esses fatores e ir somando e ver que realmente eu acho que antes de um mês não dá para sair. Mas, claro, dependendo de como nós vamos fazer essa cerveja. De como eu comentei, de como vai ser a fermentação, qual o tempo que você vai deixar após a inserção do açúcar, quanto tempo vai deixar maturando, enfim. Aí vai do gosto de cada mestre cervejeiro aí. Mas eu acho que menos que um mês, acho difícil. Tem que ter paciência, é um processo, né? Tem. Por isso que muitas pessoas são também apaixonadas, né? Por é uma arte, né? Vamos dizer assim. Às vezes algumas pessoas até encaram como um lazer, um hobby, né? De se fazer cerveja, agora cervejas artesanais, né? O Natanael disse ali, não sou de moça. Desculpa, Natanael, eu realmente não me lembro, alguém colocou ali no início. Sou estudante da UFV, que legal, obrigada pela presença, Rio Paranaíba. Acho que eu já vi você por aqui em outras palestras, lá de Minas, Viçosa, aluno da Isadora, que também está sempre nos ajudando. Bom, eu acho que eu não pulei nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais uma pergunta. Boa tarde. Qual é o processo responsável pela gaseificação da cerveja e quais vão ser seus produtos que iriam contribuir para o sabor, será? Vou ler de novo a pergunta. Qual é o processo responsável pela gaseificação da cerveja e quais vão ser seus produtos que iriam contribuir? Então, como eu comentei ali, até inclusive com a contribuição da professora Angelita, a gente pode considerar 2 tipos de gaseificação. A gente, geralmente, o que eu tenho ouvido deles, né, dos mestres cervejeiros, é que essa gaseificação, ela é própria mesmo de vinda da fermentação, tá? Então, lembrando que quando eu comentei sobre o processo de fermentação, a gente tem, no processo tanto aeróbico quanto anaeróbico, a gente tem a liberação desse gás carbônico, que é mensurado, por exemplo, através daquele airlock, que é o instrumento que a gente utiliza como indicador dessa quantidade de gás carbônico que está saindo, tá? Mas, assim, também dá para gaseificar de forma artificial. E aí existem equipamentos próprios para isso, que são os equipamentos para gaseificar de forma artificial o alimento. Mas o que eles realmente têm comentado comigo, como a cerveja não é um frisante, por exemplo, utilizando o exemplo que trouxeram aqui, né, do frisante, como a cerveja não tem tanto gás quanto um frisante, por exemplo, eles utilizam mesmo o gás carbônico da própria fermentação natural do processo. Tá? Legal. Isso aí. Então tá, pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta, não sei se eu pulei algum, se alguém ainda quiser colocar uma pergunta ali. E, no mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Melina, assim, ó, excelente mesmo. Muito obrigada por todo o seu conhecimento dividido aqui com a gente, né, compartilhado. Obrigada mesmo. E eu queria dizer que a Unipampa está de portas abertas também, porque você precisar, se um dia você passar por aqui, venha nos visitar, venha nos conhecer, né, pessoalmente. E queria agradecer também a presença de todos que participaram também, tanto como eu disse ali, os de perto e os de longe. Um agradecimento especial para os meus alunos, que também estão ali assistindo, a professora Angelita que está assistindo. Eu não sei se está aí ainda a Grace, mas eu vi ela aí mais cedo, que é a nossa ex-aluna egressa, né, no caso. E também queria agradecer a Verônica e a Cassandra, as minhas alunas que estão me ajudando aí na organização do ciclo. E o João ali colocou agora, ótima palestra, também nosso aluno. Obrigada, João, pela participação. Então tá, pessoal, depois, mais até o fim do dia, eu acredito que o vídeo já tenha sido carregado lá no YouTube para vocês conferirem, quiserem rever, né, algum conteúdo, que quiserem fazer alguma outra anotação, né, é só rever lá.
tá bom? Então tá, Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Fernanda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Precisando, a gente tá junto. Então tá Estamos bem, juntos. Bem. Precisando, só chamar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um alô pro Amazonas, o Tomás pediu lá. Tá bom, Amazonas? Obrigada. Beijo pro Amazonas, gente. Olha só onde eu fui, hein? Amazonas. Obrigada. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até a próxima.